Bom, pessoal, nesse vídeo agora eu vou apresentar para vocês as fórmulas do cálculo da variação de entropia em processos envolvendo gases ideais, tá? Então a gente vai lembrar que em termos infinitesimais, nosso ds ele é dado pela variação infinitesimal do calor reversível sobre a temperatura do processo, ok? Então, se a gente já viu que num processo isotérmico, certo? A gente vai ter, então, que integrar essa equação e a gente vai encontrar que o ΔS vai ser o Q do processo reversível dividido pela temperatura. Até aí, moleza, certo? O problema é, e se a gente tiver um processo que é não isotérmico? Deixa eu representar aqui, né, num gráfico, dois estados. Eu tenho um gráfico de temperatura contra volume e eu tenho um estado inicial, aqui, ó, estado inicial, onde eu tenho uma TI e um VI, certo? E eu tenho um estado final, que vai ser o verdinho aqui, que eu vou marcar aqui em cima, onde eu tenho um TF e um VF, certo? O meu processo vai ser uma linha cinza, ele pode ter qualquer direção, certo? Pode ser qualquer coisa maluca que eu queira e chegar até aqui, né? Botei esse para exagerar, tá? Mas digamos que o nosso processo aqui seja algo assim, seguindo este caminho termodinâmico, certo? A nossa vantagem aqui é que a variação da entropia, ela é, né, a entropia, no caso, é uma função de estado. Então a gente só depende do estado inicial, azul, e do estado final, em verde. A gente pode bolar qualquer processo ou quaisquer conjunto de processos para representar, para sair desse estado inicial, chegar no estado final e conseguir calcular o ΔS da melhor forma, certo? Então, por exemplo, a gente pode imaginar um processo, primeiramente isotérmico, certo? Onde eu tenho uma variação de entropia aqui desse processo, que eu vou chamar de processo 1, e meu volume vai variar de VI até VF, certo? Daqui eu atinjo um estado intermediário e eu realizo no sistema, melhor dizendo, um processo isovolumétrico ou isocórico, certo? Nesse processo eu tenho um um delta 2S, esse nosso segundo processo. O delta S do processo que eu quero, ele pode ser dado pela soma do delta S do processo 1 mais o delta S do processo 2, sendo que esse aqui é isotérmico e esse aqui, no caso, é isovolumétrico ou isocórico. Ok? Então, vamos separar esses cálculos aqui, né? Para o isotérmico, para o nosso ΔS1, tranquilo, a gente já viu como é que é, certo? Então, ele vai ser o quê? Reversível dividido pela temperatura, neste caso, inicial do nosso processo, ok? Agora, como eu falei, a gente está olhando para um gás ideal. Se o processo é isotérmico, para um gás ideal, o ΔU vale zero, ou seja, o Q mais W vai ser igual a zero, ou o Q, no nosso caso, reversível, vai ser igual a menos o trabalho reversível. Isotérmico, reversível, tá? Lembrando que eu estou pensando num processo reversível justamente porque eu quero calcular o Q reversível para calcular meu ΔS, beleza? E o trabalho reversível, ele é dado, como a gente já viu, por menos nRT ln do volume final sobre o volume inicial do nosso processo, ok? Dessa forma, o calor reversível
vai ser nRT. Opa! Esse T é o TI, tá, pessoal? A gente está olhando isso aqui nessa temperatura TI, vezes o Ln do volume final, opa, sobre o volume inicial. Então, o nosso ΔS do processo 1 vai ser nRT Ln, TI, né? Ln do volume final sobre o volume inicial, tudo isso dividido pela temperatura inicial. E a gente vai cortar essas temperaturas, que elas são iguais, chegando no ΔS do processo 1 como NR Ln do volume final sobre o volume inicial. Beleza? Então, calculamos o ΔS do processo hipotético 1. Falta calcular do processo hipotético 2. Só que esse processo ele é não isotérmico, a temperatura varia. Então a gente vai voltar lá para a fórmula infinitesimal da entropia, tá? E pensar que isso aqui vai ser dado pelo dQ reversível dividido pela temperatura, em termos infinitesimais, certo? Agora, se eu troco calor de maneira reversível infinitesimalmente, eu posso dizer que esse calor é igual a uma capacidade calorífica vezes a variação infinitesimal da temperatura. A gente viu isso lá no capítulo anterior, beleza? Agora, esse segundo processo, ele é um processo isovolumétrico. Então, essa capacidade calorífica é a volume constante, tá? A gente pode reescrever isso como NCV molar dt. E aí a gente pode substituir isso aqui, certo? E aí o nosso ds do processo 2, ele vai ser NCV molar dt sobre t, ok? Beleza? Eu só apago esse pontinho. Agora a gente vai integrar esse processo. A gente vai integrar isso aqui de uma temperatura inicial até a temperatura final, que é isso que a gente está mostrando no gráfico. A gente está saindo deste ponto aqui, desse estado, indo para esse, de TI para TF. Ok? Vamos voltar lá para baixo. E aqui eu vou integrar da minha entropia, né, inicial até a minha entropia final, no caso desse processo 2, tá? Eu vou botar um 2 aqui, só para diferenciar, bem pequenininho, tá? Então, isso aqui vai dar o ΔS do meu processo 2, e do outro lado a gente vai ter essa integral de TI até TF, de NCV molar dt sobre T, ok? Vamos considerar que esse CV molar, ele é constante, tá? Considerando constante, a gente tira ele da integral, e o nosso ΔS2 vai ser, então, N, também está fora da integral, porque é constante, a gente está pensando no sistema fechado, NCV molar, a integral de TI até TF, dt sobre T. A gente já viu essa integral nos capítulos anteriores. Isso aqui vai ser igual, então, a NCV molar, e essa integral vai dar o Ln de TF sobre TI, beleza? Então, o nosso ΔS total, que vai ser a soma do ΔS1 mais o ΔS2, ele vai ser dado por NRLN do volume final sobre o volume inicial mais NCV molar Ln da temperatura final sobre a temperatura inicial, ok? Deixa eu mudar nossa página. Então a gente pode pensar, né, saindo de um estado I para um estado F, né, estado inicial para o estado final, pensar num caminho primeiro isotérmico, depois um isovolumétrico,
e calcular utilizando essa fórmula aqui, tá? Mas na realidade, como ΔS é uma função de estado, a gente pode pensar outros caminhos, tá? Então, se a gente está pensando em dividir nosso processo, né, como eu já falei, num processo isotérmico, depois um isovolumétrico, o nosso ΔS pode ser dado por N, R, Ln do volume final sobre o volume inicial, a gente acabou de deduzir, mais N CV molar Ln da temperatura final dividido pela temperatura inicial, ok? Se a gente pensasse em dividir nosso processo em um processo isobárico, depois um processo isotérmico, o nosso ΔS total seria NCP molar Ln da temperatura final sobre a temperatura inicial menos NR Ln da pressão final sobre a pressão inicial. Eu não vou mostrar nesse vídeo como chegar nessa fórmula. No próximo capítulo eu vou demonstrar isso. A gente vai precisar fazer uso das chamadas relações de Maxwell para chegar aqui, tá? Tem como provar também sem ser por relações de Maxwell, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho depois provando. Só que vai dar um trabalhinho. A gente, no fundo, vai substituir esse volume por nRT sobre P final. E aí tem uns rearranjos e depois dá para mostrar tudo. Mas não vem ao caso aqui agora, tá? Nesse momento, então, acreditem em mim, tá? Agora, eu posso dividir o meu processo ainda num processo isobárico seguido de um processo isocórico. Se eu fizer isso, o meu ΔS vai ser dado por N, eu falei primeiro isobárico, depois isocórico. Então, NCP molar Ln do volume final sobre o volume inicial, mais NCV molar Ln da pressão final sobre a pressão inicial, ok? Então, reparem, eu tenho três fórmulas aqui distintas para o cálculo do ΔS. Ah, professor, mas qual que eu uso? Qualquer uma delas, certo? Quando a gente montar nossa tabelinha de estados, né? Estado inicial, nosso estado final, certo? E a gente vai ter lá nosso T em Kelvin, como eu sempre monto, P em ATM, por exemplo, certo? V em litro e N em mols. Se a gente tiver aqui o nosso TI, PI, VI, N, e o nosso TF, PF, VF, se vocês calcularem por qualquer uma dessas fórmulas, vocês vão obter o mesmo ΔS, porque a entropia é uma função de estado, ok? Para finalizar o vídeo, eu só queria fazer uma demonstração de uma coisinha que a gente já vem utilizando no capítulo anterior, tá? Eu vou pegar, em especial, essa última fórmula daqui, tá? E vamos olhar essa fórmula pensando que a gente tem um processo isentrópico, certo? Num processo isentrópico, então vamos considerar processo isentrópico, ou seja, ΔS igual a zero. E aí a gente vai olhar aquela fórmula, né? ΔS vai ser NCV molar Ln da pressão final sobre a pressão inicial, mais NCP molar Ln do volume final sobre o volume inicial. Eu troquei a ordem das parcelas, mas isso não faz diferença. Parece estranho, né? Que a gente tem um CV aqui, mas o P entra aqui, um CP aqui e o V entra aqui. Mas é assim mesmo, tá?
Então, se esse ΔS for igual a zero, a gente consegue reorganizar esses termos. Tá? Eu vou passar essa segunda parcela para o outro lado, e a gente vai ficar com N CV molar ln de PF sobre PI, certo? Igual a menos N CP molar ln de VF sobre VI, ok? Eu vou cortar o N dos dois lados, certo? E eu vou jogar o CV molar para o outro lado. Então, a gente vai ter ln, né, da pressão final sobre a pressão inicial vai ser igual ao CP molar sobre o CV molar. Né? Aí falta o sinalzinho de menos aqui. ln de V final sobre V inicial. Ok? Agora, isso daqui, essa divisão aqui, a gente sabe o que é. Isso é o gama, certo? Então, a gente vai ter que ln de PF sobre PI, certo? Eu vou passar o sinal de menos para o outro lado, só para facilitar uma coisinha aqui. Vai ser gama do ln de VF sobre VI, ok? Então, repare, eu passei o sinal de menos para o outro lado. Só que com esse sinal de menos aqui, eu vou inverter o numerador com o denominador daqui, certo? Então, a gente vai ter ln de PI sobre PF sendo igual a gama, e multiplico o ln de VF sobre VI. Só que eu também vou jogar esse gama como uma exponenciação aqui. Então, a gente vai ter o ln de PI sobre PF sendo igual ao ln de VF sobre VI, tudo isso elevado a gama, certo? Deixa eu continuar aqui. E eu vou cortar os LNs. A gente vai ter aqui, ó, PI sobre PF sendo igual a VF sobre VI, tudo isso aqui elevado a gama. Ou, né, PI sobre PF igual a VF elevado a gama sobre VI elevado a gama. E, dessa forma, eu jogo VI para um lado e PF para o outro. Eu tenho que PI, VI elevado a gama é igual a PF, VF elevado a gama, certo? E essa fórmula aqui, ela era válida para um processo adiabático reversível, certo? Deixa eu mudar minha página aqui. Então, meu PI, VI elevado a gama, PF, VF elevado a gama, ela é válida para um processo adiabático reversível, certo? A gente já viu isso. Só que, para chegar nessa fórmula, a gente viu que o ΔS é igual a zero. Mas vamos lembrar que o ds, ele não é o dq reversível sobre T, se eu não tenho calor trocado reversivelmente no meu processo reversível, certo? Ou seja, se eu tenho um processo adiabático reversível, esse processo é isentrópico. Então, dizer que um processo é adiabático reversível ou isentrópico é a mesma coisa. E também por isso que a gente tem aquelas fórmulas do capítulo anterior, porque elas foram deduzidas a partir da consideração de isoentropia, certo? Ou seja, ΔS igual a zero. Então, se a gente voltar para cada uma delas, a gente chega naquelas outras duas fórmulas, né? A gente já chegou numa aqui, mas tem a relação da pressão com a temperatura e do volume com a temperatura, tá? Se vocês quiserem depois exercitar, é só fazer a dedução com calma.
né? Considerar zero e seguir os passos que eu fiz. Era isso para esse vídeo e até uma próxima.